Bom, eu vou gravar esse vídeo para poder deixar registrado para vocês, ficar mais fácil o estudo em casa. Mas lembrando que eu vou comentar ele em sala com vocês e também fazer observações. Esse estudo dirigido, ele está incompleto porque eu preciso adicionar algumas informações e aí vai ficar bem mais tranquilo para vocês reverem essa aula em casa. Mas de qualquer forma, em sala também eu vou completar com vocês, para todo mundo ter acesso aí a esse conteúdo. Tudo que eu vou falar agora já foi explicado no terceiro bimestre, perdão, no segundo bimestre, né? E aí, esse conteúdo que eu vou estar cobrando nessa nossa avaliação do terceiro bimestre, ele é pertinente ao segundo bimestre. Só que eu preciso que vocês lembram esse conteúdo, revejam o que eu vou fazer durante essa minha explicação. Eu vou explicar de novo alguns conceitos básicos de trabalho e energia e depois fazer exercício. Os exercícios que eu vou fazer com vocês são todos exercícios que nós já fizemos em sala. Então, vocês têm anotação pessoal, vocês já têm a resolução dessas questões. O que eu vou fazer é, eu vou resolvê-las de novo aqui com vocês nessa aula, porque eu não vou ter tempo de fazer elas em sala, porém, eu peço a vocês, se aquela questão for mais difícil, aquela que vocês tiverem mais dificuldade, para assinalar, por favor, para poder fazer em sala com vocês. Vamos lá, para os estudos. Vamos falar sobre trabalho, né? Trabalho, ele é... Para você realizar trabalho, você precisa de energia. Então, a nossa ideia de trabalho e energia estão bem vinculadas. Trabalho é uma força vezes o deslocamento que ocorre de um corpo. Então, se eu tenho uma força aplicada em um corpo e esse corpo desloca, então eu vou ter a realização de trabalho, ou seja, eu vou ter um gasto energético para isso. Nós temos dois tipos de trabalho. Nós temos o trabalho da força na horizontal, que seria esse trabalho, e o trabalho na vertical, que é o trabalho da força peso. Né? Aí está escrito errado aqui, desculpa por isso. Aqui é peso, né? Então, a força peso, ela vai realizar trabalho quando eu subir com o bloco. Então, o deslocamento aqui vai ser a altura. Então, eu vou só pegar a forma e reescrever a forma. De vez de colocar força vezes deslocamento, eu coloco aqui embaixo, ó, a força peso, deslocamento vai ser a altura, tá? Isso nós já estudamos na aula passada. O que mais interessa pra gente são dois tópicos aqui. Esse tópico aqui, olha, sobre como calcular o trabalho de uma força variável. Aí, essa força variável, que está aqui, eu não consigo usar fórmulas para calcular o trabalho dessa força. O que eu preciso que ele me gere um gráfico, o enunciado, o próprio exercício me gere um gráfico, e do gráfico eu consiga descobrir aí qual que é o trabalho realizado nesse deslocamento. Nesse caso, nós temos um gráfico sempre em que eu vou ter a variável força e a variável deslocamento sendo analisada nesse gráfico, né? Nesse caso específico, nós temos aí a força no y e o deslocamento no x. Isso pode inverter? Pode, depende aí do exercício, porém é quase 99% que a força fique aí no y pra gente, né? E aí eu vou gerar aqui um gráfico cuja a área do gráfico me interessa. E aí nós já estudamos sobre essas contas de áreas de gráfico, né? E eu coloquei aqui para baixo umas informações para aqueles alunos aí que ainda estão com dificuldade em lembrar as fórmulas. Né? Então, tem a fórmula do triângulo, do retângulo e do trapézio aqui. O nosso ciclo não vai precisar, tá? Não vai ter nenhum gráfico nesse sentido. Potência, eu não vou trabalhar com vocês nessa avaliação, então não preciso trabalhar com ela também. E as energias, gente. Eu vou começar primeiro com a energia cinética, porque a energia cinética, ela está ligada com o movimento. E é ela que faz com a gente o link com essa questão do trabalho que eu falei em cima. Vamos só lembrar a fórmula da energia cinética. A energia cinética está ligada com a velocidade. Então, a fórmula vai ser massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, que está desenhado para vocês aqui nessa parte. Né? O que significa isso? Presta atenção nas palavras-chave do enunciado da questão. Se a questão estiver falando que o nosso corpo está em repouso, quer dizer que a velocidade dele é zero. Se a velocidade dele é zero, ele não possui energia cinética, certo? Se o meu corpo ele está movimentando, ou seja, tem energia cinética e ele para por alguma razão, ele perdeu essa energia cinética. Ela foi transformada em outro tipo de energia, certo? Então, nesse caso, nós temos que a palavra
repouso significa energia cinética zero, né? Aí eu vou só corrigir o que eu falei, a energia não se perde, né? A energia ela se transforma em um outro tipo de energia. Então, quando um corpo está em movimento e ele para, e eu disse para vocês que ele perdeu essa energia, na verdade essa energia foi transformada em outra energia. Ou ela foi transformada em energia cinética em energia potencial gravitacional, energia elástica, ou foi dissipada pelo atrito, né? Nós temos então que observar aqui, olha, voltando à página desse estudo, esse teorema da energia cinética. O que é esse teorema da energia cinética? Se eu alterei a velocidade de um corpo, essa alteração ela teve um gasto energético. Então, realizou-se um trabalho para se alterar a velocidade do corpo. Vou ter duas velocidades, a velocidade final e a velocidade inicial. Essa alteração de velocidade, ela é o cálculo, então, do trabalho. Eu posso dizer para vocês que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética de um corpo, e eu desenhei isso para vocês aqui na fórmula. O trabalho é igual à variação da energia cinética de um corpo. Nesse nosso contexto, eu vou ter que fazer, então, o que seria a variação da energia cinética. O que é uma variação? A variação é tudo que eu tenho no final menos o que eu tenho no início, né? Vocês já estão acostumados lá com os nossos deltas na física. Delta vai ser o final menos o inicial. Nesse nosso contexto, é a energia final, está aqui para vocês, menos a energia inicial. Na hora de descrever essa fórmula, parece que o subscrito ficou um pouco ruim de ler, né? Ficou meio confuso aqui, eu vou reescrever para vocês aqui embaixo. Para calcular o trabalho, ele vai ser a massa, a velocidade final de um corpo ao quadrado, dividido por 2, menos a massa, a velocidade inicial do corpo ao quadrado, dividido por 2 também. Lembrar, gente, que esse trabalho que está aqui, esse trabalho, eu posso calcular ele também através de outros meios, através das fórmulas, que são essas duas fórmulas que eu passei para vocês, ó. Essa fórmula ou essa fórmula, né? Ou também calculo o trabalho pelo lado gráfico. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 formas de calcular o trabalho, né? O que eu vou ficar mais, com mais ênfase dentro dessa avaliação vai ser essa relação que eu tenho entre trabalho e a variação da energia cinética, né? Já que é o foco dessa avaliação, mas não esqueçam dos demais conteúdos. Bom, já falei da energia cinética e também disse que a sua variação é exatamente igual ao trabalho, e agora falta falar sobre as outras dois tipos de energias. Eu tenho as energias potenciais, que está aqui, ó, energia cinética, energia potencial gravitacional, e está faltando aqui embaixo, que eu vou pedir para vocês completarem para mim, que vai ser a energia potencial elástica. Vamos falar sobre a gravitacional, depois eu falo da elástica com calma com vocês. A energia ligada, então, com a altura, vai ser energia potencial gravitacional. E a fórmula dela é a mesma fórmula do trabalho da força-peso, ou seja, P vezes H. Sabemos que o peso é igual a massa vezes gravidade, né? Então, nós temos aí o peso aí na fórmula, assim como é o trabalho da força-peso. Vou voltar para vocês poderem ver aqui em cima. Ó, o trabalho da força-peso é P vezes H, e a energia potencial gravitacional também é P vezes H, ou mgh, né? O que significa então essa energia? Essa energia é uma energia que está ligada à altura que o corpo está em relação a uma referência. Nesse nosso caso aqui, a referência vai ser o solo, e nós temos uma altura máxima, que eu vou chamar de D1. Essa altura máxima vai ser meu H, né? E para calcular o peso, o enunciado vai fornecer para você a massa. Ou ele fornece o peso direto em newtons, ou a massa em quilogramas, tá, gente? Observação que nesses exercícios o que mais cai para os alunos e dos candidatos aí de vestibulares é as transformações de unidades. E eu coloquei para vocês aqui na apostila as unidades padrões. O trabalho é sempre medido em joules, a massa quilogramas, a nossa aceleração gravitacional metro por segundo ao quadrado. Então, a altura que ele vai ter que descer ou subir tem que ser dada em metros, tá? Se não for dado em metros, eu vou fazer algumas transformações para isso. Vamos falar sobre a energia potencial elástica, então. A potencial elástica
ela é melhor você ver do que falar sobre ela, né? Então, olha só, nós temos aqui uma mola, né? E essa mola, eu posso aplicar sobre ela uma força que estica essa mola e também uma força que comprime essa mola, certo? Se eu soltar o meu corpo, né? Vou soltar aqui a minha mola, ela vai voltar sempre ao tamanho original dela, que seria esse tamanho, né? Então, vamos lá. Eu vou esticar, se eu soltar, ela volta para o tamanho original que ela tinha, né? E nota aqui embaixo que eu vou ter nessa animação a força aplicada sobre a mola, né? E eu tenho uma coisa chamada de constante elástica dela. Olha o que significa essa constante elástica. Eu vou colocar também aqui para a gente poder visualizar algumas setas indicando essas forças aí. Deixa eu só reler aqui pra gente. Aqui, vou colocar algumas setas aqui informando aí qual que vai ser e também a força aplicada. Então eu vou esticar, ó, essa força que é a força de deformação, que é a nossa verdinha, essa força de deformação, ela sendo puxada, e aqui vai ser uma força, então, de compressão, certo? E eu vou alterar também, gente, essa coisa aqui chamada de constante elástica. Notem o que acontece quando eu estou aumentando a constante elástica. Eu estou aplicando a mesma força, só que eu consigo deformar menos o meu corpo. Então, quais as informações que eu preciso quando eu estou trabalhando com energia elástica? É uma mola, né? Essa mola, ela pode ser ou deformada aumentando o seu comprimento ou deformada reduzindo o seu comprimento. Essa deformação, o tanto que eu deformo, eu chamo de x, aqui dentro dos meus cálculos. E eu tenho uma constante elástica que está ligada com a natureza da composição da minha mola, né? Então, eu tenho molas que são mais fáceis de serem esticadas, molas que estão mais difíceis aí de serem deformadas. Então, eu vou ter duas informações aí que eu possa levar isso para meus cálculos, né? Aí eu trouxe para vocês aqui entenderem a fórmula. Nós temos aqui, no primeiro momento, a nossa mola não deformada, que seria esse momento aqui, né? E aí, nesse momento não deformado, eu tenho um ponto de referência, um nível de referência. E aí, eu vou deformar ela x, e nesse caso é uma compressão. Então, a mola está comprimida e eu deformei x. O que é esse x, gente? Esse x é o tanto que eu comprimi da mola, tá? É o tamanho que ela tinha original, menos o tanto que eu comprimi da minha mola. Só que eu também posso esticar a mola, né? Então, eu posso fazer com que ela aumente o seu comprimento, também vai ter x aí. E tudo depende desse K aqui também, que esse K vai ser tal da constante elástica, que esse valor aqui, olha, que altera a configuração, ou seja, a composição dessa mola. Com isso em mente, nós temos a fórmula, então, da nossa energia potencial elástica, que você já conhece. Vai ser K, que é a constante elástica, vai ser fornecida para você durante o exercício, x ao quadrado dividido por 2. Normalmente o exercício ele pede para a gente esse valor de x. Ou ele pede energia, ou ele pede o valor de x aí para que a gente possa calcular, tá? Vou voltar então aqui no nosso estudo dirigido e eu vou escrever para vocês aqui na anotação, peço que vocês façam o mesmo. A energia potencial elástica, vou chamar de EPE, igual a kx ao quadrado dividido por 2, é ela que estava faltando aí nas nossas anotações, tá? Eu vou dar uma pausa agora no vídeo, para que a gente possa fazer alguns exercícios, mas antes da gente fazer essa pausa, eu só preciso conversar sobre esse princípio da conservação da energia mecânica, que nós já vimos aí também em sala de aula, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que é essa frase, né? Então toda energia que está no sistema, a energia é conservativa. Nós vamos ver isso nos exercícios, tá? É mais fácil a gente falar isso no exercício do que explicar aqui nesse nosso slide. Porém, nós podemos usar esse nosso exemplo aqui, olha, no início a energia mecânica que eu chamei de M, ela é igual a energia ligada com a altura vai diminuindo e eu vou ganhando velocidade. Então, a energia potencial gravitacional ligada à altura virou ou foi transformada aí em energia cinética. Então, nós vamos ter aí comparações de energias iniciais e finais e a transformação de uma para outra. Lembrando que nesse ponto intermediário aqui, olha, nesse ponto médio, eu tenho
a altura ao mesmo tempo que eu tenho a velocidade. Então, a energia mecânica é a somatória de duas energias, né? Vamos voltar aqui sobre a explicação, vou apagar. Nesse ponto aqui só tenho altura, então só tenho energia potencial. Toda essa energia potencial, ela vai ser transformada aí na somatória de energia potencial e energia cinética nesse ponto aqui, ó, onde a altura é intermediária. Nesse ponto aqui, onde eu estou no solo, eu não tenho altura, então toda a energia potencial que eu tinha armazenada no corpo, ela foi transformada aí em energia cinética aqui, tá? Para a prática vai ficar mais simples de explicar isso para vocês. É só vocês pegarem a anotação que vocês têm no caderno, junto com o exercício que eu vou fazer agora na sequência.